conquistando seus objetivos com muita aventura. Venha conhecer a história de Elizabeth Rodrigues. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Divanda, tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Elizabeth, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada. É um prazer para mim estar no canal de vocês. Meu nome é Elizabeth Rodrigues. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e vou começar a partir dos meus 18 anos, que foi a minha primeira formação. Minha Perfeito. primeira formação foi em escola primária. Eu fiz um curso de Montessori, dei aula para o prezinho e para o jardim de infância, e mesmo trabalhando, eu fui fazer a faculdade. Eu fazia faculdade à noite e trabalhava de manhã. À tarde eu estudava. E nesse ínterim, eu terminei a faculdade e a nossa proposta era fazer uma viagem para a Europa. Só que não deu certo. Esses meus amigos não puderam ir e aí nós não fomos e nós viajamos por todo o norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, conhecendo todas as capitais. Foi assim maravilhoso. Fomos de carona, porque nessa época não tinha problema nenhum de carona, então estudante de mochila nas costas, foi maravilhoso. Ah, que legal. Conhecemos muita gente. O pessoal do Nordeste é assim, muito hospitaleiro, eles convidavam a gente para ir para a casa deles, e foi assim uma viagem espetacular. Voltamos de Salvador para Petrópolis. Em Petrópolis, nós fizemos amizade porque nós voltamos de Manaus para Belém, nós voltamos de barco, aquele Nossa, barco que faz a viagem de 7 dias, né? Foi assim sensacional, porque aí nós conhecemos um, um americano. Ele morava em São Luís, lá nos Estados Unidos, só que o pai dele tinha uma fazenda que ele falou assim: olha, tudo que vocês estão olhando aqui, olha, pode virar 360 graus, tudo é do meu pai. E foi assim maravilhoso, era um castelo que eles moravam. Ah, E assim, tudo de mármore, aquelas estátuas enormes de mármore. Foi assim, e a gente só faltou chegar de carruagem, porque foi uma viagem maravilhosa. que E a casa legal! do pai dele era uma casa de campo, e a piscina era o desenho de uma maçã, pintado de vermelho e tudo. Foi sensacional. que Aí a legal. gente foi para São Paulo, tudo, né? Comecei a trabalhar. Aí eu já trabalhei na escola de primeiro e segundo grau, e trabalhei também no ensino médio. Trabalhei no ensino médio dando aula de biologia e ciências físicas e biológicas. Trabalhei em várias escolas, tanto particular como escola estadual e prefeitura em São Paulo. E eu tinha uma amiga que morava em Paris. E essa minha amiga sempre me convidou para ir para lá para conhecer, né? E eu, claro, né? Adoro viajar, então foi assim a conta, né? E aí eu fui para Paris, me encontrei com ela. Lá era verão, foi no mês de julho, e nós fomos viajar pelo norte da França, né? Uhum. Conhecemos Normandia, Bretanha, fizemos todo o Vale do Loire, são os castelos que tem na costa da, da França, né? Aí voltamos para Paris. Em Paris, nós fomos para Londres. Fomos em três amigas. Aí era a decisão: ou você fica em Londres ou você fica em Paris. Então eu falei: olha, eu vou conhecer Londres para ver se eu gosto ou se eu não gosto. Ela foi realmente, essa minha amiga que me encontrou em Paris, foi realmente para ir para Londres e ficar lá morando porque ela queria aprender a língua. Uhum. Inclusive, ela arrumou um namorado, casou, tem dois filhos e mora lá até hoje. Oh, E eu voltei para Paris. Em Paris, eu estudei a língua, e quando a gente morava em Paris, como estudante, a gente pode trabalhar 4 horas por dia, sendo que
a gente, se fosse trabalhar com criança ou com família, eles eram obrigados a conversar com a gente pelo menos 1 hora para a gente aprender o francês, porque Hum, nós éramos estudantes. Então uhum, foi assim, muito bom mesmo. E aí veio um amigo do Brasil, ele era do Rio, e o meu professor de tese, ele, ele veio para o Brasil fazer um congresso. E esse meu amigo conheceu esse professor, e esse professor convidou ele para fazer o estudo de ergonomia na França. hum, Esse meu professor, ele chamava, né, Alain Wisner, e ele projetou os bancos do Peugeot e do Peugeot. Esqueci o outro nome do carro francês, mas aí eu fui falar com ele, né, me inteirei do assunto, achei uhum, bárbaro o assunto, e fui falar com ele, ele também me aceitou para fazer o, o doutorado de ergonomia. uhum, Para fazer um doutorado de ergonomia, você só precisa ter a formação de faculdade. Qualquer faculdade que você faça, você pode fazer o, o doutorado de ergonomia. E eu, como sou formado em biologia, ele era formado em psicologia, o outro amigo era formado em engenharia, e nós três ficamos fazendo o nosso doutorado lá, né? uhum, Que foi assim, sensacional. Eu morei na França por 5 anos. Não foi só na França, porque nas férias de verão nós podíamos trabalhar em outros países e eu fui para a Escandinávia. Lá a gente ganhava muito dinheiro, porque a moeda dele era muito boa. E com esse dinheiro todo, eu consegui viajar pela Europa toda. Só não conheci Rússia e Polônia, as outras capitais todas da Europa. Então, foi assim maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Aí eu voltei para o Brasil porque eu queria trabalhar na minha área, né, já que eu tinha feito doutorado. Fui em várias empresas para ver se me queriam, né, para trabalhar como ergonomista, mas o medo deles era que eu superasse os, os gerentes e diretores, entendeu? uhum, Porque o currículo não era muito bom na época. uhum, Então, é, só em agosto que eu comecei a trabalhar como ergonomista mesmo. Quando eu cheguei da Europa, eu fui passar o carnaval em Salvador. Na volta, no avião, eu conheci alguns pilotos da Embraer. E um deles me falou que o diretor técnico da Embraer precisava de um ergonomista para trabalhar. E ele levou meu currículo para lá. Quando ele levou meu currículo, eu fui aceita, né? E trabalhei. O que eles queriam era saber se, porque a ergonomia ela trabalha com todas as acomodações da pessoa para a máquina. Então uhum, você tem que adequar a máquina para o homem e não o homem para a máquina, né? uhum, E nessa adequação eles estavam fazendo um ensaio de velocidade máxima do Tucano. O Tucano é um avião fabricado pela Embraer, é um avião de caça, uhum, e ele é um avião para instrutores, para que os pilotos aprendam a voar caça. uhum, Esse Tucano é o avião da Esquadrilha da Fumaça, uhum, que é sensacional, né? uhum. Inclusive eu voei ele também. Ah, que legal. Foi muito bom. Não ficou com o estômago lá na nuca? Foi para fazer assim, para estudar essa interferência, porque quando eles fizeram o ensaio de velocidade máxima, Uhum, então nessa velocidade máxima, uma das asas do avião quebrou e sempre voa um piloto e um engenheiro de voo. uhum, O piloto caiu num lugar plano, mas o engenheiro de voo, com o paraquedas, ele caiu tipo uma montanha. uhum, Então ele estava de costas
e ele deu aquela batida e ele quebrou 2 vértebras e cisalhou um braço. E as botas também estavam raspadas, então eles queriam saber se tinha interferência com o painel do avião, né? Então foi esse estudo, o primeiro estudo que eu fiz lá na Embraer foi esse. E, na verdade, não tinha interferências da cabine do piloto. Foi mesmo um acidente bem feio. E depois eu trabalhei também no Bandeirantes, que eu fiz como eram os passageiros viajavam lado a lado, o avião era muito estreito e os bancos eram muito pequenos. Então ficava ombro a ombro e eles ficavam muito incomodados para viajar daquela forma, né? Ninguém se conhecia, ficar grudado um no outro. Aí eu fiz um outro arranjo de bancos e aí o avião ficou perfeito, né? Ah, que legal. Ficou muito bom. E depois disso eu trabalhei no Brasília, que é um avião que voa pelo mundo todo hoje, né? Depois foi lançado. E nesse Brasília, eu trabalhei no Mocap. O Mocap é um avião do tamanho normal, mas ele é em madeira. E lá nós colocamos todos os instrumentos eu trabalhei na cabine de piloto primeiro. E lá é colocado todos os instrumentos dos pilotos e é verificado visibilidade, acessibilidade, conforto do piloto para as viagens, né? E também é colocado pessoas de 1,65 m a 1,95 m. Então, você tem que adequar para essas alturas de pilotos, para que eles fiquem totalmente confortáveis na cabine. E depois, bom, nesse período eu trabalhei 4 anos, que foi no Mocap, né? E trabalhei mais 4 anos na linha de montagem. A linha de montagem eu trabalhei com uma outra equipe, e nessa outra equipe nós fizemos uma linha de montagem todinha para o fabricante do avião trabalhar confortavelmente. Então, foi uma montagem incrível, que até hoje ainda tem a linha de montagem lá na Embraer. Ai, que legal. Que deve ser uma sensação incrível, né? Tu montar, tu É fazer assim, parte é de um tudo isso e prazer depois tu incrível. ver, né? Uhum. É um prazer incrível, né? Você ter trabalhado naquilo e aquilo funcionar até hoje. Então, foi um trabalho assim espetacular, porque eu adoro ergonomia, a verdade é essa. Então, quando você gosta do que você faz muito bem, né? Verdade. Quando eu trabalhei na Embraer, também eu participei de vários congressos de ergonomia, e no 4º congresso que teve, eu fui para apresentar o trabalho da cabine de piloto. Então, eu fui uma das apresentadoras do congresso. E também depois a Fundacentro fez a NR17, que é a norma regulamentadora de trabalho. E eu participei também da montagem dessa norma com o pessoal que foi para fazer, né? E depois disso, como teve o plano Collor, a Embraer era subsidiada pelo governo, acabou o subsídio e 4.000 funcionários foram embora. Eu fui junto. Aí eu voltei para a educação. Na educação eu continuei trabalhando como professora de biologia e ciências físicas e trabalhei também em várias escolas de técnico de segurança. Técnico de segurança do Senac e enfermagem também do Senac. Eu dei aula de anatomia na enfermagem. E dei também a parte de ergonomia. Então, eu dava 2 matérias na enfermagem e uma no técnico de segurança. E também tem lá, eu morava em São José dos Campos, né? E em São José dos Campos tem uma escola técnica muito boa. Ela se chama CEPAS.
e eu dei aula em quase todos os cursos desses técnicos, né, que tinha técnicos de química, física, biologia, enfermagem, jornalismo e turismo, e mais algumas outras que eu não lembro quais, mas dei aula para todos os técnicos de ergonomia. Foi assim uma vida sempre de trabalho, manhã, tarde e noite, às vezes só manhã e noite, às vezes só manhã e tarde. Então, trabalhei muito nessa área. E é muito gratificante, porque você vê o que as pessoas entendem e como elas ficam, assim, pensando no homem, né? Uhum. Na pessoa que está trabalhando. Não só no feitio de uma máquina ou coisa parecida, né? De um produto. E dei aula também na faculdade, numa faculdade de RH, também aula de ergonomia. Uhum. E depois eu continuei, né, no Estado, me aposentei no Estado, trabalhei como coordenadora, trabalhei como vice-diretora e me aposentei. E hoje eu trabalho como trader, Ah, e leio muito, estudo muito e trabalho com moedas internacionais. Ai, que Então, legal. essa é a minha história toda, né? E me diz O, uma coisa, Beth. Por é, que a escolha de vir para o Brasil e trabalhar aqui? Porque deu para ver que tu tem, assim, no sangue aquele desejo de viajar, explorar, né? aham. Já desde nova. E daí tu sair de lá, depois de tudo isso, e daí querer vir aqui pro Brasil botar em prática. Por quê? Porque eu tinha meus pais, eu sou a mais nova da minha família de 6 irmãos, Uhum. sexta. Meus pais já estavam idosos e eu queria vir por causa deles. O que, na verdade, eles duraram mais de 20 anos depois que eu voltei, entendeu? Morreu com 105, a minha mãe com 94. ó, Nossa! Então, eu não tinha necessidade de voltar e ficar. Uhum. Hoje, se eu fosse repensar, eu teria ficado e Uhum. trabalhado lá como ergonomista. Uhum. Também teria esse trabalho também teria lá para mim. E por outro lado, eu ficaria lá sem problemas algum, porque como a família da minha mãe é italiana, eu também tenho passaporte italiano, então não teria problema pela em ficar trabalhando em qualquer país lá, né? Uhum. Mas aí eu voltei por isso e depois eu voltei só em 89. Em 89, a Torre Eiffel fez 200 anos. Então, eu estava lá quando ela foi iluminada pelos 200 anos, Ai, que sabe? legal, deve ter sido lindo. Foi lindíssimo. O que tinha de gente na rua, vocês não acreditam. Todo Nossa, mundo comprado. imagina. Assim, Paris inteira estava na rua, né? E eu fui lá só para passear dessa vez. Meus pais acharam que eu fosse para ficar, né? É. Mas não, eu voltei e estou aqui até hoje, mas provavelmente com o trader eu vou continuar viajando e talvez até morando fora, quem sabe. Que legal, que legal. ô, Beth, Oi. assim, o que significa ergonomia? Ergonomia? É, Estudo do trabalho. faz o quê? Estudo do trabalho. Então, você faz as boas, por exemplo, se você tem esse computador que está na minha frente, eu faço com que ele fique confortável para que eu trabalhe nele sem me cansar, Hum, entendeu? Tu E estuda como o ambiente de trabalho fique confortável para você ti, isso. trabalha o posto de trabalho de qualquer tipo de trabalho, você trabalha, você faz o arranjo para que a pessoa fique confortável trabalhando, para que ela não tenha dor nas costas, problemas em todos os postura. membros, entendeu? Uhum. E Você trabalha daí, postura, você trabalha visibilidade, você trabalha acessibilidade, né? e Por daí exemplo, qual foi a mudança que tu fez no banco lá? Conta pra nós.
Eu tô curiosa, eu quero viajar, quero ver o que tu fez. Banco do avião? É. É. Então, eu coloquei defasagem, eu defasei um banco do outro. Então, ficou um banco na frente e o outro mais atrás um pouco. Então, a pessoa ficava confortavelmente sentada. Sem relar um no Porque outro, era né? lado a lado, né? Uhum. Esse Ah, lado a lado, eu dei uma. Coloquei, vamos dizer assim, 20. Eu não lembro exatamente a medida, mas eu Uhum. coloquei o banco da lateral, onde tem a janela dos passageiros, eu Uhum. coloquei mais para frente, e a segunda fileira eu coloquei mais para trás. Então, cada um sentava normalmente, sem interferência no vizinho, né? Aham. Ah, legal. legal. Ficou muito bom. Até o meu chefe de sessão falou: Imagine, eu já fiz tudo e não consegui fazer nada disso. Aí ele falou para o meu supervisor ir lá para ir junto comigo para medir o avião para ver se realmente dava. Aí voltamos e o supervisor falou: Olha, dá porque foi medido e está a medida certa. Ah, legal. Nossa, Então, que satisfação, né? nossa, foi demais. E Legal. é, É legal, porque assim, você falando, eu falei, nossa, é o que ergonomia que a gente nunca viu falar, né? Você falando, eu falei, nossa, muito legal, porque não é muito olha, assim não falada, não é é muito muito divulgado. procurada, né? Na verdade, quando eu voltei para o Brasil, tinha mais ou menos umas 50 pessoas que trabalhavam com ergonomia, e todas formadas fora. E hoje não, né? Hoje, praticamente todos os cursos de graduação, eles têm a área de ergonomia. Só que eu não quero mais voltar para dar aula para eles, não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você conheceu a TradeStar? Conta aí qual foi o momento que você Ah, que eu conheceu. conheci a Tridstar? É, Olha, foi assim, estranho também, porque toda hora vinha um telefonema dizendo, participa da TradeStar, faz o curso do Money Now, e eu falava, mas que raio que é isso, né? Eu não entendia nada, por que que tinha o Luiz pedindo para eu fazer o curso. Eu falei assim, bom, tudo bem, vou me inscrever e vou fazer para ver o que é isso, né? Uhum. Na verdade, eu já tenho um amigo que trabalhava com criptomoedas, até ele é um super amigo meu e ele até aplicava criptomoedas para mim, porque eu não sabia trabalhar com a plataforma, né? E com o Luiz foi desde o início. E aí eu comecei a trabalhar na plataforma e me dei bem, né? Então foi assim muito bom, porque aí conheci o que era, como era, Aham. e me inteirei do assunto também, e hoje estou fazendo as minhas negociações. Ah, legal. E o que que tu aprendeu, Beth, nessa tua jornada ali de profissional, né? E no trade também, que tu acha importante, foi importante para ti nessa jornada? Olha, o mais importante é você estudar muito e você ter mesmo uma gestão e você seguir a gestão para você não quebrar conta. Essa é a verdade. Você tem que seguir e não pode sair fora dela. E ter, assim, a tranquilidade de você fazer as operações. E e não desistir nunca, sabe? É não desistir nunca de nada que você comece, porque se você começa alguma coisa, vá até o fim. Não desista em nada. Nem em livro, nem em algum projeto que você faça. Tudo você tem que ir até o final. E ter persistência mesmo nas suas decisões. confiar também no que você faz, né? Quando você entrar nas operações, ter certeza. Ter certeza do que você está fazendo, né? E não fugir da sua gestão. Porque se você foge da gestão, você pode quebrar conta. E também Claro, não ficar o tempo inteiro querendo ganhar, 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 porque isso também não acontece, você também É, perde. é, E não é pelo fato de você estar ganhando aquele dia que você vai ganhar até o final. Então você pode um loss, fazer uma operação e você perder tudo que você ganhou, né? verdade. verdade. E Mas é dá o loss, emocionante. e a pessoa quer recuperar o loss e acaba devolvendo tudo para o mercado, né? Exatamente.
Mas é Exato. emocionante porque esse mercado traz muita experiência. Eu tava falando agora antes de tu entrar ali para Cris, uma experiência que eu passei essa semana. Porque a gente vê os instrutores falar sobre a macroeconomia, sobre como uma notícia, agora como está muito falado sobre a guerra, como uma notícia influencia no mercado. E a gente por mim, eu não tinha pego ainda essa parte, entendeu? Eu não Uhum. tinha passado pela Covid ali, pela pandemia, e visto isso nos gráficos. E então essa oportunidade da guerra ali e tal está sendo a nossa experiência agora de vivenciar isso e ver isso nos Aham. gráficos. E eu É. tava assim, eu fiz uma operação essa semana que eu tava olhando a televisão ali, presidente dos Estados Unidos, dividida a tela com a votação da ONU, e olhando o gráfico, e vendo o que Uhum. eles falando lá e vendo acontecer no gráfico. Então foi uma experiência assim, Aham. maravilhosa para mim, porque eu Foi. fiz uma operação ali no ouro que foi a maior que a gente tinha feito. E eu falei pro Tonho, nossa, que experiência incrível. Tu tá olhando ali a coisa acontecer, tu fazer a operação, tu ter a instrução, porque foi uma somatória, né? Foi Uhum. a análise dele, eu tá acompanhando também ali na CNN Brasil e tá vendo aquilo na realidade, assim, chegou a arrepiar, sabe? Eu fiquei muito Aham. feliz por fazer parte, estar vivenciando aquilo, é muito Ah, legal. e outra coisa super importante também é você ter um mentor, É. porque eu faço a mentoria do Jackson Uhum. e na mentoria você aprende muito, porque tem todo mundo conversa e fala os setups que estão usando e o que eles estão fazendo, então é tudo, tudo, tudo conhecimento. E você vai aprendendo e você vai Vai direcionando, dividindo, né? Vai vai dividindo as... direcionando as suas gestões, sabe, Uhum. as suas operações. E você vai seguindo também o que o mentor fala, né? Porque ele é assim super preciso e o Jackson é assim de uma tranquilidade, sabe? De uma sabedoria que influencia muito a gente. É muito bom. Que legal, que legal. Vocês fazem a mentoria, não? Eu não tô participando da mentoria do Jax, já do Pico, já fiz. Ah, do Pipo. Uhum. É. Eu também já fiz do Pipo. Eu me identifiquei mais com o Jackson. Ah, é planos, né? Planos É, mais pra frente, porque eu quero que meu esposo entre pra mentoria dele. Então daí o meu plano já é um pouquinho mais longo. é verdade. Eu Mas tenho é vontade legal. de, quase que eu entro na mentoria dele, quase, mas não deu. Do Jackson, É, você ia amar. eu falei para ele que meu sonho é entrar na mentoria, mas ele já está falando que provavelmente o ano que vem não vai ter. Olha, o ano passado ele falou a mesma coisa, que ele não iria abrir mentoria. É, Só que ele gosta tanto que ele não consegue não abrir. É, eu E acho que já é um insight dele, né? Não, não vou abrir, mas no aham, fundo, no fundo, depois ele abre, né? ele abre, ele abre porque ele não aguenta. Ah, Ele, o incrível é quando você ensina, você aprende muito. é, acho é, que ele deve aprender com Principalmente cada quando um de você vocês, ensina. né? É, aham. Legal. verdade. O Beth, me fala assim, qual o maior desafio nessa trajetória que você teve que enfrentar? É, qual trajetória toda? Todas, qual o maior desafio? É difícil falar porque tiveram tantos desafios. Uma Por que te exemplo, marcou, que mexeu com você. olha, mexeu muito quando eu trabalhei com uma outra equipe, que nós fazíamos cabine de passageiro também. E esse meu gerente técnico, nossa, ele era maravilhoso. Ele conversava com você desenhando. E quando você via assim, ele já tinha desenhado o que ele estava conversando com a gente, sabe? Isso aí me marcou muito, porque eu tenho muita dificuldade em fazer desenho, em desenhar, né? Eu não desenho. E deveria desenhar porque eu trabalhava lá, né? Mas eu falava exatamente o que eu queria para os desenhistas e para os projetistas para eles fazerem para mim. Uhum. Eu tinha na cabeça a visão total, falava para eles assim por A mais B como eu queria a coisa e eles faziam. Então,
Esse foi um desafio muito grande. Legal. O E fato de eu marca, não né? Fica marcante, né? marca muito. E eu precisava saber desenhar, mas eu não conseguia. Não era o meu tino. Beth, tu falou que tu, se tivesse voltado, de repente tu mudaria aquela questão de ter morado, ter praticado a tua profissão lá no Lá. exterior e não aqui. Aham. Tem outra coisa que tu teria mudado? Não, essa daí eu acho que é uma das únicas coisas que eu teria mudado, teria ficado lá, sabe. Uhum. Porque foi tão bom morar lá, e é uma experiência, assim, que eu gostaria que muita gente tivesse a oportunidade que eu tive, porque você morar em outro país, saber a cultura, os hábitos, as atitudes, a educação deles, é assim uma gratificação para a gente, porque se aprende muita coisa com eles. Por exemplo, eu não consigo jogar um pedacinho de papel no chão pelo fato de eu ter estado lá, entendeu? Ah, Já Não, disse não tem eu tenho como. isso também. Eu falo para É. meus filhos, tu não joga no chão, tu leva para casa e bota no lixo. Hoje parece que as pessoas estão mais educadas com isso, Uhum. mas você ainda vê gente jogando papel no É, chão e nossa. jogando, sabe, aquele papelzinho de bala ou que você tirou um pedacinho só, tem que ser no lixo, porque você muda o ambiente, né? O meio ambiente. O meio ambiente Tu precisa de gente escolheria educada. especificamente a França para morar? Sim, Paris. Olha, é meu sonho conhecer Paris. Meu sonho conhecer. Eu vou É, conhecer. eu também moraria na Holanda, É. que a Holanda também é um país maravilhoso. Ai, que legal. Mas Mas eu aí ficaria em Paris. a língua é a mesma? Não, não é, mas se aprende, né? Porque no contato com as pessoas é fácil aprender línguas. E outra, você também não precisa falar nada quando você vai para a Europa. Você pode, eu quero isto, você mostra ali, mostra aqui e pronto. Desenha, né? Desenha. Não, não dá para Ela desenhar. ensinou como é que desenhar. Você faz micagem que dá certo. Por exemplo, eu fui para a Tchecoslováquia e tinha assim um prato delicioso que a pessoa estava comendo que eu falei, eu quero isso, né? Aí e lá eles falam francês, a sorte é essa. Os países da, os países da linha vermelha, né? Uhum. Dos países que eram comunistas, eles falam francês e inglês em hipótese alguma. Então, para mim era mais fácil, mas mesmo assim eu falei pro garçom, eu quero isso aqui. Fui lá e mostrei que prato eu queria. Ele me trouxe, né? E era gostoso mesmo? Era, era muito bom. Hum, Como que tu espera estar daqui 5 anos, Beth? Daqui 5 anos, Hum. viajando horrores, porque esse meu cachorro, eu tenho um cachorro, ele está com 15 anos, e por 15 anos eu não consigo viajar por causa dele. Tem dó de oh, deixar. Eu peguei ele pequenininho, ele tinha 2 meses, Uhum. e ele é lindo, é um Weimaraner com labrador, ele é grande, porte grande, e ele não. não fica sem eu, entendeu? Não é porque eu não quero, mas ele é assim super apegado. Ah, eles se apegam mesmo, né? Eu tenho uma gatinha E, aqui, nossa, e aí eu não estou viajando para lugar nenhum. nossa, dó de E deixar, 15 né? anos sem viajar é muita coisa, eu só faço bate e volta, Ah, e para entendeu? deixar no hotel também, você tem que tomar maior cuidado, né? Olha, nem dá para deixar em hotel pelo tamanho dele. Não sei nem se tem hotel para o tamanho dele. E eu não deixaria porque É, eu não sei como é que vão cuidar, entendeu? é Ah, eu verdade. Eu tinha uma prefiro, chachau. prefiro esse sacrifício todo do que deixar ele. Eu É, tinha uma porque chachau também, só que a minha é porte médio, era porte médio. Ela faleceu esse ano, com 14 anos. E era bem difícil também levar ela junto e é complicado quando o É. cachorro já é um pouquinho maior, né? E eu deixei uma vez aqui também em hotel, mas tu fica com o coração em casa. Não adianta, tu fica com o Não, não coração adianta, você não neles. consegue, Ai, daí tu não vai. consegue. É complicado, eu te entendo É, aham. perfeitamente. e aí, vamos fazer uma brincadeira com a Vete? Vamos. Só deixa eu te perguntar mais uma coisa, Beth. Nós, como a gente sempre faz aqui, o pessoal que faz parte da tribo, conhece o Luiz, conhece o Três Stars, te fazer uma pergunta.
5 minutinhos com o Luiz, o que você diria? Diria que eu queria ser igual a ele. Me bota na mala e me leva junto. Hã? Me bota na mala e me leva junto, Eu né? pediria para ele, para eu operar com ele pelo menos uma semana. Igual O ele mesmo fez com o seu dia. Flávio, né? Exatamente. Deve ser Porque o Flávio assim. ficou um mês, né? É, Mas uma semana para mim seria o suficiente. eu Aí eu acho que acho que deve aquela ser uma experiência, Se ele me desse essa oportunidade, entendeu? eu acho que aquela experiência do Wall Street, quem tem que pode ir, deve ser Nossa, incrível, né? sensacional. Mas Nossa, precisa uma grana, né? Eu não é, cheguei lá ainda. precisa de uma nós grana. vamos chegar, Nossa, nós vamos eu vou chegar. chegar, eu pretendo chegar em 3 anos. Ah, eu também. Eu também. Eu quero E ir, daqui nossa, 5 eu vou estar já viajando, ó, horrores. isso aí. Eu viajei muito quando eu estive na Europa, porque lá é tudo muito perto, sabe? Aham. E lá, pelo jeito, Viajei também, pelo que eu pesquisei também, é mais fácil, né? Mais simples muito tu fácil. ir de um país pro outro, É, ali, de uma cidadezinha pra é outra. muito fácil. Você tem todos os meios de transporte, né? É. Você Uhum. tem o trem, que lá é sensacional. Tem ônibus também, se você prefere, Uhum. mas o trem lá é o meio de transporte melhor que tem para se viajar. E Uhum. avião, né? Avião você chega mais rápido. Mas É. como a gente estava de férias, então tudo era válido. Uma Sim. coisa também que foi sensacional, eu participei do Congresso da Anistia lá em Roma. É. E como Aham. é que foi essa experiência? Nossa, foi sensacional. Conheci assim todos aqueles ex-políticos Sim. e, e o Congresso foi muito bom. Que legal, que É, legal. Show de bola. Vamos lá pra brincadeira, então. Por Nós que vamos que fazer a uma gente ela brincadeira não de pode palavras, ler? então, tá, Beth? A gente vai falar uma palavra aqui e tu nos responde com o que vem no teu coração, tá? uhum. Família. Sensacional. Minha família é Sonho. sonho. Viajar para Tailândia e Hum, Bali. Ah, legal. hum. 3 palavras que te definem. Persistência, honestidade e sinceridade. Líder. Líder. Uma líder. Sempre fui líder. Mas olha, o meu ex-diretor técnico, eu queria que trabalhava de novo com ele. Um livro. Um livro? É, Nossa, por que você não falou isso antes? É pra pegar de surpresa mesmo. Ah, Pode ser aquele livro Cresça e Enriqueça. Ótimo livro. hum. É do Rio. Uhum. Napoleão Napoleão Hill. Hill. É. Ergonomia. Ergonomia, uma satisfação enorme. E uma frase motivacional que tu goste. Eu gosto. Seja persistente, sonhe, sonhe muito alto, que os seus sonhos serão realizados. Ai, que legal. Beth, o que tu poderia nos deixar de conselho para as pessoas que querem ser que nem você, aproveitar a vida, viajar e conhecer outros lugares, né? Eu Não acho case e não que a tenha filhos. experiência. Olha, Não case e não tenha filhos. Esse é o lema. Porque eu, com 15 anos, eu decidi não ter filhos. aham, Porque eu sempre fui uma pessoa bem solta, sabe? uhum, E sempre gostei de viajar muito. Sempre viajei a vida inteira. Desde criança, porque a minha mãe me levava para o interior, porque eu era menor. Eu uhum. fui muito paparicada pelos meus irmãos e pelos meus pais, sabe? Por eu ser a caçulinha, né, da casa. Rapinha do tacho. Hã? Rapinha do tacho. Rapinha do tacho. Então foi muito bom. E assim, uma personalidade muito forte. Eu queria e acabou, entendeu? E conseguia. Foi bem isso.
Entendi. Na realidade não impede, né, de nós viajar, mas é bem mais difícil, porque tu tem toda uma estrutura para fazer, para Estrutura, levar dois, três junto, né? uhum. E sozinho tu se Você lugar, né? precisa ter mesmo uma estrutura muito boa. É, Agora, quando você é sozinho, você pega a sua mochilinha e vai embora. é. Pega uma linha, né? E tchau. Eu sei, eu Você sei. conhece muitas pessoas durante a É, viagem. Eu é. sou uma pessoa assim que converso muito, né? Então, virou para mim, olhou, eu já estou falando. Então, foi muito fácil. Por Eu me exemplo, lembro quando era. quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Disney. Eu não queria ir Hum, para Disney porque eu falei, imagina que eu vou para Disney, né? Dizem Aí a minha amiga falou assim, ela mora em Miami, né? Ela falou para mim, não, Beth, vai, você tem que conhecer pelo menos uma vez. Olha, foi maravilhoso. ai, é tudo de bom. E, e aí eu conheci um rapaz que ele estava sozinho também. Ele falou assim, vamos ficar juntos? E a gente foi para Epcot Center. Em Epcot Center, eu falei assim, mas eu não sei o que você vai querer fazer. Eu quero fazer uma coisa e você vai querer fazer outra. Eu não vou fazer com você. Eu falei, ele falou assim, não, eu vou fazer tudo que você vai fazer. Então, Ó, ele foi comigo, entendeu? Eu não fui com ele, ele veio foi- comigo. E aí eu fiz tudo que eu queria e fui em todos os eventos que teve, né? Que eu queria participar. E foi assim maravilhoso. A gente ainda, ele falou assim, você leva o lanche que eu pago a bebida. Eu falei, tudo bem. Aí comprei o lanche para a gente não parar para ficar comprando, né? Passei no supermercado à noite, peguei os ingredientes, fiz os lanches e nós fomos. E ele pagou a bebida. Foi muito bom. ai, Legal. legal, né? Aventura, né? Né? Uma E assim, aventura. quando eu entrei na Disney, foi assim sensacional também. Não sei, vocês já conhecem a Disney? A Eu Cris. fui. Conhece, né? Eu Gente, entrei de navio. nossa, Então foi assim a coisa. Olha, eu chorava porque eu não entendia como é que eu estava no lugar daquele, entendeu? E assim, fantástico realmente. é um sonho. Mesmo Ó, só de que seja você um sonho. falar, eu já estou arrepiada aqui. É uma sensação maravilhosa. É. E eu não pensei que fosse assim. E depois eu fui também no Universal Studios. Ah, Nossa, que coisa mais linda. Eu só fui nesses três, né? Na Disney, na Universal e no Epcot Center. Na Universal, eu fiz o ET, né? Eu fui bem na frente com o sim, ETzinho. nossa, Que coisa muito. linda. Foi É. muito 10. E depois, lá em Epcot Center, quando você vai naquelas cadeiras que vão assim na era mesozoica, naquela era onde tinha muito carvão, né? Então aquele cheiro mesmo de carvão que tinha, bem assim na era lá de começo da era, né? Sim. Então foi assim sensacional, uma Que experiência legal. assim linda, linda mesmo. Que E tudo que legal. eu conheci foram experiências assim maravilhosas, porque eu sou muito detalhista, né? Então eu vou nos detalhes e, e vou vendo tudo. É muito bom. Isso é o bom da viagem, né? Acho que É. não tem experiência melhor do que essa, porque tu fica Não. marcado com aquilo ali, né? Muito E o legal. incrível é que a Europa, os países são tão pequenos, mas você vê assim as diferenças que Uhum, existem entre todos os países. Por exemplo, quando você sai da França e entra na Alemanha, uhum, você nota assim a diferença da organização. É uhum, uma loucura. Até as plantações, eles fazem tudo organizadinho, sabe? uhum. Os barranquinhos assim, tudo certinho com as plantas. Nossa, foi assim incrível. Muito legal. Nossa, Beth, foi um prazer. Muito obrigada. Que história linda. Dá vontade de entrar no avião e ir junto contigo. Muito legal. Olha, eu creio que vai ser uma É que companhia eu vivo a maravilhosa, história, né? hein? Hein, Hã? Cris? Vai ser uma companhia maravilhosa, Beth, nas nossas viagens Nossa, das manas, hein? nossa, ela vai ser o nosso guia. Ai, Beth, tá convocada para ir levar nós lá na É que Europa, agora está viu? tudo muito diferente lá, né? Mas a Com gente vai certeza. descobrindo tudo junto. Ah, é. Já pensou a gente fretar um avião só das manas dos bem e a Nossa, Beth
sendo a nossa guia. Tudo é possível. É sensacional. Mas me Vai. avisa com antecedência para eu estudar tudo, para ir falando tudo para Não, vocês. vai ser Ah, muito sim. legal. Tá bom? Muito obrigada, tá? Do fundo do coração, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer receber você aqui no nosso canal, ouvir tua história. Que delícia, né? Que delícia de história. Adorei demais. Que profissional também, Beth. Eu acho que é uma história de sucesso. A gente falou assim: será que é uma história de sucesso? Com certeza de sucesso, desde o começo, minha querida. De Olha, sucesso eu e vai assim, continuar sendo, se Deus quiser. Né? Que eu Deus. agradeço muito o convite de vocês, fiquei muito feliz. Foi a primeira vez que eu fui convidada assim Ai, para caramba. apresentar num canal, e o canal de Aham, vocês é sensacional também, muito bom. aham. Acabou na bateria? E para mim foi Ah, assim não, tomar água. gratificante ter ficado com vocês esse tempo. Ah, nós Muito agradecemos do obrigada fundo do mesmo. coração também. Muito Aham. obrigada. Que Deus abençoe teus planos, teus Bem, projetos aí sejam abençoados por Deus, né? E que a viagem que tu fizer, tu mande foto, hein? eu mando sim, mando para o grupo das manas. É isso É, aí. também quero agradecer, Beth, por ter aceitado o nosso convite para contar sua história para o nosso canal, que você continue essa mulher guerreira, sonhadora, persistente, que você vai longe, que Deus abençoe sua vida e todos os seus sonhos. Obrigada, obrigada mesmo. Então tá. Deus abençoe vocês, ilumine e até mais. Tchau. Até Tchau. mais. Tchau. O nosso coraçãozinho.